5. Nos processos em trâmite nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, enquanto não formada equipe técnica própria nas varas de família e sucessões, nas ações que demandem medidas de proteção a idosos em situação de risco, mesmo que tramitem nas varas civis ou da Fazenda Pública e nos procedimentos e processos que demandem o depoimento especial nos termos da Lei 13.431, o atendimento será feito por assistentes sociais e psicólogos, especialmente designados para tal mister pelo juiz da infância e da juventude. Parágrafo 1º. Não é atribuição de assistentes sociais, psicólogas ou psicólogos que integrem o quadro de servidores deste tribunal a realização de estudo técnico que tenha como escopo a aferição da capacidade econômica do devedor ou da necessidade econômica do credor, em demanda com pedido de fixação ou revisão de verba alimentar. Parágrafo 2º. Na comarca da capital, ou onde houver chefia técnica, a distribuição entre os técnicos de cada setor será feita pelo assistente social-chefe e psicólogo-chefe, respectivamente, em cada processo, e nas demais comarcas pelo juiz corregedor permanente das seções técnicas na forma do caput. Artigo 806. Nos processos afetos à família e sucessões, ressalvados os casos de assistência judiciária, deverá ser determinado pelo juiz da causa o depósito de valor de até 5 cotas de ressarcimento das despesas de condução dos oficiais de justiça vigentes na época, para a cobertura de despesas e transporte do técnico, desde que sejam suficientemente justificadas. O requerente do laudo ou o autor, no caso de determinação do ofício ou a requerimento do Ministério Público, será intimado a depositar esse valor em conta com atualização monetária em estabelecimento competente, Banco do Brasil S.A. Parágrafo 1º. O juiz do feito poderá fixar valor superior ao limite constante no caput deste artigo, considerando a peculiaridade de cada caso concreto. Parágrafo 2º. O técnico não receberá mandado ou processo para diligência sem o depósito fixado nos termos no caput e parágrafo 1º do artigo 1º do presente artigo, o qual será levantado com atualização produzida, mediante autorização judicial, após o oferecimento do laudo. Parágrafo 3º. Os valores depositados que excederem o montante das despesas e transporte do técnico justificados nos autos deverão ser levantados pela parte depositante. Parágrafo 4º. A utilização de veículo oficial deverá ser considerada pelo magistrado para fins de arbitramento da cobertura das despesas e transporte do técnico. Artigo 806. A equipe técnica multidisciplinar, composta por assistentes sociais e psicólogos judiciários, ficará responsável pela realização de depoimento especial e outras providências determinadas pelo juízo para o cumprimento da Lei nº 13.431. Parágrafo único. Nas unidades judiciais com competência para processamento de ações afetas à família ou sucessões, o relato de violência por criança e adolescente, vítima ou testemunha será colhido por depoimento especial de acordo com o procedimento e diretrizes estabelecidos pela Lei 13.431. Artigo 807. Os setores técnicos de serviço social e de psicologia apresentarão anualmente ao juiz da vara da infância e da juventude ou com competência para tal matéria o relatório de suas atividades, com avaliação do trabalho realizado e proposta de medidas complementares. Artigo 808. Os assistentes sociais e os psicólogos darão plantões diários de segundas a sextas-feiras no horário de 13 às 18 horas, no próprio recinto de cada fórum, ou onde designado, para atendimento e orientação dos interessados encaminhados por unidades judiciais com competência
para matérias relativas à infância e juventude, família, sucessões, violência doméstica e familiar contra a mulher, idosos que demandem medidas de proteção e criminais, desde que é necessário o depoimento especial nos termos da Lei 13.431. Parágrafo único. A designação de plantonistas será feita mediante escala elaborada pelo setor submetida à aprovação do juiz da vara da infância e da juventude, ou com competência para tal matéria. Subseção 2. Do serviço voluntário. Artigo 809. As nomeações dos voluntários a que alude o artigo 194 da Lei 8.069 serão feitas pelos juízes da infância e da juventude, ou pelos juízes que estejam respondendo por esta jurisdição. Parágrafo único. As credenciais que serão assinadas pelos juízes e eventuais crachás de identificação permanecerão sob a responsabilidade dos respectivos chefes e somente poderão ser utilizadas durante os serviços que forem determinados na forma do artigo 813 destas normas de serviço. Artigo 810. O expediente de nomeação dos voluntários será autuado e instruído com, inciso 1, questionário modelo próprio a ser respondido e assinado pelo interessado. Inciso 2, cópia repográfica da carteira de identidade, certidão da Justiça Eleitoral e documento que comprove que o interessado prestou o serviço militar obrigatório, dele foi dispensado ou isentado. Inciso 3, folha de antecedentes e certidões de distribuição civil e criminal. Inciso 4, compromisso firmado pelo interessado. Parágrafo 1º. A folha de antecedentes e a certidão de distribuição criminal serão requisitadas pelo próprio juízo. Parágrafo 2º. O interessado será submetido à avaliação psicossocial. Parágrafo 3º. Os juízes deverão proferir decisão justificando a nomeação após entrevista pessoal com o interessado. A nomeação do voluntário será comunicada à Corregedoria Geral, para que conste do banco de dados dos voluntários em exercício, no Estado e em planilha já em uso pelos ofícios. Artigo 811. A nomeação dos chefes do serviço voluntário será feita pela Corregedoria Geral, mediante indicação do juiz da vara ou comarca, devendo a indicação recair em funcionário do Poder Judiciário. Artigo 812. A fixação do número de voluntários será feita ou alterada à vista de informações de propostas dos respectivos juízes. Artigo 813. Os voluntários somente poderão realizar diligências munidos de mandados específicos, expedidos em cada caso pela autoridade competente. Parágrafo 1º. Os voluntários somente poderão se utilizar em diligências determinadas pelos juízes de viaturas que integrem o patrimônio do Poder Judiciário, as quais deverão ser conduzidas por agente de segurança ou por quem a presidência do Tribunal da Justiça determinar. Parágrafo 2º. É vedado ao voluntário, no exercício das funções, o porte de armas de fogo, armas brancas, algemas ou qualquer outro instrumento de dissuasão, bem como participar de diligências de cunho policial. Parágrafo 3º. É vedado ao voluntário o uso sob qualquer pretexto ou circunstância de carteiras, emblemas distintivos, plaquetas, adesivos e outros meios indicativos de autoridade do Poder Judiciário ou de seu cargo ou função, com ou sem as armas da República ou do Estado, salvo identificação regulamentada no artigo 809, parágrafo único. Artigo 814. Os chefes do serviço voluntário deverão apresentar aos respectivos juízes até o 5º dia útil de cada mês relatório dos serviços prestados no mês anterior, nos termos do comunicado número 10, de 93. Artigo 815. A pedido do interessado, por conveniência do juízo ou por justa causa, os juízes poderão exonerar o voluntário,
comunicando o fato à Corregedoria Geral para anotação. Parágrafo único. Sempre que houver notícia de irregularidade praticada por voluntário no exercício da função, deverá o juiz comunicar o fato à Corregedoria Geral, independentemente das providências disciplinares que entender por bem adotar. Artigo 816. As varas especiais da infância e da juventude, em face de sua exclusiva competência infracional, não contarão com o quadro de voluntários.